Graças a paz, povo eleito de Deus. Você sabia que você foi eleito? Você sabia, você que é do canal Metanoia da Graça e dos demais canais que me assistem, embora que você ainda não seja inscrito neste canal, você sabia que você foi eleito? Que você não fez nada para ser salvo, para herdar a vida eterna, para entrar no reino eterno de Cristo Jesus? Você sabia disso? Você sabia que o teu jejum, que o teu dízimo, que a tua oração para ser salvo, para querer salvar alguém, os teus sacrifícios, tua ida no monte, a guarda do teu sábado, você sabia que tudo isto é sacrifício de tolo? Você não sabia disso? Vai ficar sabendo. Mas o tema aqui é sobre pecado. Pecado. Eu sou o irmão Van, aqui direto de Costinha, Lucena, né? Também faz parte de Costinha, Lucena, aqui do Nordeste brasileiro. Então, bem-vindo a você, todos sejam bem-vindos para a glória do Rei Eterno Cristo Jesus. Vamos lá? Então, nós estamos estudando isso aqui, ó. Jesus, seja honesto. Escreve aqui embaixo. Você que é do Testemunha de Jeová, você que é da religião, muito complicada, eu fiquei nela quase 30 anos, a religião evangélica. É muito trabalhosa, dá muito trabalho. É complicada, difícil e não passa de uma religião dentre tantas as milhares e milhares que existem no mundo. Então, escreve aqui, você que é da religião evangélica, Testemunha de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Catolicismo Romano, você que me assiste, mas não comenta, escreve. Jesus, o Jesus, filho de Maria, filho de José, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esse sacrifício de Jesus tirou ou não tirou os pecados? Não, irmão, mas por que você diz que não tirou? Porque na religião que eu participei quase 30 anos, quando toda vez que se fazia a ceia dos judeus, a Páscoa, eles chamavam lá na frente, quem tem pecado, vem aqui. E na pregação daquela mulher que foi pega em adultério, se eu não me engano é João 4, João 6 ou 8, um negócio assim, eles ensinam muito, eu pregava muito, porque claro, ouvia dos pastores, dentro do seminário teológico que eu fiz, e lá ensinava que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não, isso é uma falta de conhecimento, é uma ignorância teológica braba. Então, precisamos rever e aprender com os demais irmãos sobre o Evangelho da graça de Cristo Jesus, escrito nas cartas do apóstolo Paulo. Então, vamos ver aqui. Então, eu falei no vídeo passado o que significa aqui, ó, cordeiro, né? Vem da palavra grega amenós, né? Que é referente, se referia a todos os textos desde o Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, né? E nas cartas dos apóstolos, é referente a Cristo Jesus, ao sacrifício de Cristo. Só a Jesus pertence ou pertenceu esse título de cordeiro, né? Então, agora nós vamos, neste vídeo agora, nós vamos estudar sobre mundo. Eu vou pular tirar e pecado, que são uma palavra, né, um assunto mais profundo, precisa de um melhor aprofundamento. Então, eu vou pular aqui de cordeiro para mundo. No próximo vídeo, vou falar sobre pecado e, por último, o verbo tirar o pecado do mundo. Ok? Então, mundo, esta palavra mundo aqui, né, vem de um substantivo masculino grego, cosmos. Mundo aqui é cosmos. Agora, neste contexto de João capítulo 1, neste contexto, mundo significa a humanidade.
ou seja, os habitantes da terra, pessoas. Então, eis o Cordeiro que tira o pecado das pessoas. Lembrando que este verbo aqui, tira, para o futuro, está errado, né? Ele não existe mais esse verbo, tirou. Se fôssemos fazer uma nova tradução fiel aos acontecimentos do primeiro século, teríamos que realmente ter uma nova tradução, reformular a Bíblia, principalmente aqui, que tirou o pecado do mundo. Então, mundo, cosmos, uma palavra grega, um substantivo grego, que neste contexto significa a humanidade, os habitantes da terra, pessoas, ok? Agora, ele tirou o pecado de toda a humanidade, de todas as pessoas e de todas as eras? Não. Jesus não. Jesus tirou o pecado de seu povo, dos eleitos, ou seja, de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Ele nasceu todo, antes da cruz, todos nasceram em pecado, todos, judeus e gentios. Você quer ter uma ideia? Olha só, não, porque o que é ensinado, pregado no meio religioso, né, na graça radical, né, na graça extrema, é que Jesus só veio tirar o pecado dos judeus. Não, antes da cruz, todos tinham pecado, tanto judeus como gentios. Eu já falei isso, né? Versículo 3, Romanos capítulo 3, apenas para você ter uma ideia daquilo que eu estou lhe dizendo. Olha só, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus, preste atenção, você que é da graça extrema, o teu irmão, o que ele ensina, a doutrina, que ele aplica aí, que ele fala, né? Que antes da cruz só quem tinha pecado, né, eram os judeus, porque o pecado da lei. Lei não é pecado. A lei mostrava o pecado. A lei identificava o tipo do pecado. Então, que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado, ou estão todos sobre o pecado, mergulhados no pecado, presos ao pecado. Então, judeus, bem claro aqui, judeus, gentios. Então, Paulo, quem poderia melhor transmitir este pensamento, esta doutrina, não só judeus, ok? Mas judeus e gentios. Então, Jesus veio para tirar, né, este pecado, João capítulo 1, versículo de número 29, aqui, para tirar este pecado do mundo. Então, mundo, cosmos, certo? Que significa a humanidade. Jesus veio para tirar o pecado de todo ser humano? Não. De toda a humanidade? Não. Mas dos eleitos espalhados por toda a humanidade, dos eleitos, do seu povo, dos escolhidos, espalhados, né, sobre toda a terra. Todos os eleitos, todas as pessoas escolhidas, eleitas. Agora, então, mundo aqui, mundo é referente a pessoas. Mateus, aqui, vamos lá para Mateus, capítulo 18, versículo de número 7. 18, 7, que diz: ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infelizes da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então, ai do mundo. O mundo é referente aqui a pessoas, né? Aqui, ai infelizes da pessoa. Mundo, ai das pessoas. Ai da humanidade, ok? Então, mundo aqui é cosmos, referente a pessoas. Romanos 3, 6. Vamos aqui. Romanos,
capítulo 3, versículo 6, que diz: é evidente que não, se fosse assim, como Deus julgará o mundo cosmo, o mundo físico, o mundo terra, planeta Terra, não, mundo pessoas. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará as pessoas, a humanidade, beleza? Julgará aqui, está no futuro, porque Romanos no ano... É bom você saber disso. Romanos foi escrito no ano 64 a 66, e o julgamento, o juízo, foi no ano 70, com o sinal, o maior sinal do juízo de Deus, da presença de Deus, da vinda de Jesus, a queda do tempo que ocorreu no ano 70. Okay? Então, mundo, pessoas, humanidade, a raça humana. Também o versículo de número 19. Então, o mundo ali é referente à humanidade, a pessoas. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. E todas as pessoas fiquem sujeito ao juízo de Deus. O mundo aqui é uma palavra grega, cosmos, para referente a pessoas. E o versículo de número, agora, 1 Coríntios 4:13. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. Okay? Que diz, ó: quando caluniadas, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade e o lixo do mundo. A escória da humanidade e o lixo do mundo, ou seja, o lixo das pessoas. Ele poderia até repetir aqui, para que ele não repetisse, né? Humanidade e o lixo da humanidade, ele colocou o lixo do mundo, cosmo das pessoas, dos seres humanos, ok? Cosmos. 2 Pedro 2,5, ainda, 2 Pedro 2, versículo 5, que diz: de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, as pessoas, né? As pessoas antigas, nos dias de Noé, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, ele não poupou as pessoas antigas dos dias de Noé, a humanidade, né? Referente aqui à humanidade, as pessoas nos dias de Noé. João 3,16, ainda aqui João, capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido. Deus amou as pessoas. Deus não amou o mundo físico, apesar que toda a criação, quando ele fez, ele amou, ele ama. Então, Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade, Deus amou os homens, ok? Tranquilo? Cosmo, aqui é cosmo, referente à pessoa, porque esta palavra cosmo, ela se refere a várias coisas, né? O mundo físico, a bijuteria das mulheres, a beleza, o mundo, né, da beleza das mulheres, mas nos contextos que eu estou lhe apresentando, significa pessoas, humanidade, né? Os habitantes da terra. Então, Deus amou os habitantes da terra de tal maneira. Capítulo 4, ainda de João, versículo 42. Versículo 42 diz: então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falas, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador da Terra, do planeta Terra, do cosmos. Não, o Salvador das pessoas, dos eleitos, do seu povo, dos escolhidos, dos predestinados, de pessoas eleitas, de pessoas escolhidas, de pessoas predestinadas para a salvação. Beleza? Tranquilidade? E por último,
1 João, aqui, nós vamos voltar lá, João capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas, né? Que tira o pecado da humanidade, que tira o pecado dos eleitos, das pessoas eleitas, né? De todo mundo aonde tiver um eleito. Aonde tiver um eleito espalhado em qualquer lugar do mundo, foi salva pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmão, tranquilidade? Agora, presta bem atenção aqui. Bem atenção aqui, olha só. Então, falei sobre Cordeiro, falei sobre mundo. Agora, no próximo vídeo, no próximo estudo, eu vou falar sobre pecado. Há 2 tipos de pecado. Estou repetindo isso, eu não quero ser cansativo, não. Mas eu estou insistindo para que você entenda que Jesus tirou este pecado aqui, ó, hamartia, que vem da palavra grega, pecado. Este pecado aqui, João está se referindo ao pecado de Adão, que foi o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E este pecado, ele se espalhou por toda a humanidade, por todo ser humano, sendo gentil, judeu, todo ser humano foi manchado, vamos dizer assim, por este pecado. Então, Jesus veio tirar, arrancar o pecado, né, este mal, conhecido como pecado, de Adão, que estava, né, emprenhado na carne do homem. Agora, se Jesus não tira este pecado, nenhuma carne se salvaria. Você sabia disso? E, irmão Van, e por que a Bíblia também fala dos pecados, né, em alguns textos nas cartas de Paulo? Exatamente, porque os pecados, no plural, é referente aos nossos pecados, aos meus pecados, que em outra palavra grega que eu vou falar para você, é erra, é o erro. Então, este pecado aqui, o significado original desta palavra, o que ele representava aos eleitos, ao povo de Deus. Por exemplo, presta bem atenção aqui para a gente concluir aqui, ó. Jesus veio tirar, né, que Jesus, o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado dos seus eleitos, o pecado. Presta atenção aqui agora, olha só, quando você vem para Mateus, capítulo 1, e o versículo de número 21, presta atenção, que tirou o pecado de quem? Versículo 21, aqui, ó. Ela dará à luz, Maria deu à luz a um filho, e lhe porás, né, e colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará no futuro? Não, salvou, aqui antes da cruz, salvou o seu povo dos seus pecados. Entendeu aí? O livro, né, ou os livros, ou o Evangelho da Graça, a revelação da graça, ela é espetacular. Ela não deixa você com dúvida. A escatologia consumada, depois que eu passei a entender a escatologia consumada, é a melhor teologia, é a melhor alimento, o melhor conhecimento, a melhor doutrina que eu já encontrei. É encantadora, escatologia consumada. Então, os estudos preteristas, para mim, depois, eu conheço os dois lados. Eu conheço o futurista e o preterista, né? Eu participei muito, ensinei muito, tenho bons livros dos melhores doutores, né, em teologia. Eu tenho. Mas eu não tenho nenhum livro do preterismo. Ainda não tenho nenhum. Mas como é que eu aprendi? Ouvindo de alguns irmãos dos canais no YouTube e
pesquisando nas cartas de Paulo, aí eu comecei a traduzir corretamente. Ela dará luz, ela dará não, ela deu à luz um filho. E puseram o nome dele de Jesus, porque ele salvará no futuro? Não, ele salvou o seu povo, espalhados por toda a humanidade, por todas as gerações, né? Por todas as épocas. Ele salvou num sacrifício só, num dia só, ele tirou o pecado do mundo. Amém? Então, próximo estudo, vou falar sobre isto aqui, ó. Você não pode, não perca. Você não pode perder isto aqui, ó. Isto aqui, ó. Pecado. O Cordeiro de Deus que tirou, né? No último vou falar sobre esse verbo tirar. Tirou o pecado do mundo. Que pecado é esse? Qual foi esse pecado que Jesus tirou do mundo, né? Das pessoas, dos eleitos? Ainda não é inscrito neste canal? Dá uma força aí. Faça a sua inscrição. Né, me ajuda, faça esse canal crescer para a glória de Deus. Vem crescendo, né? Em passadas curtas, né? Pouco a pouco, mas está crescendo em nome de Jesus para a glória do Rei Eterno. Deixa o like, me ajuda muito também com os likes e comenta mesmo. Jesus tirou ou não tirou o pecado? Se tirou, por que tem que fazer oração para tirar pecado? Por que tem que participar do suquinho com pão, que se não participar está em pecado? Por que se andar de calça está em pecado? Por que se cortar cabelo tem pecado? Por que se a mulher usa brinco, se maqueia, tem pecado? Né? Por que se ir a uma praia tem pecado? Por que se vai a um shopping tem pecado? Por que se participar de uma festividade familiar está em pecado? Tirou ou não tirou? Paz do Cristo eterno.